Fala, galera do Paixão... Ah, tô vendo tua câmera errada pra cá, né? Não, agora, calma aí. Fala, galera do Paixão Cosmaltina, meu nome é Luiz Fernando e hoje a gente está aqui para entrevistar os 3 responsáveis pelo projeto de modernização e reforma de São Januário, conhecido como o Novo Complexo São Januário. Então, por favor, se apresentem para a galera. Meu nome é Clarissa, sou formada em Arquitetura e Urbanismo pela Unipli. Sou de Volta Redonda, mas no momento estou morando em Niterói. Sou Felipe Nicolau, tenho 25 anos, também formado na Unipli, sou de Niterói. Meu nome é William Freixo, tenho 26 anos, sou de São Gonçalo e formado pela Plínio Leite. Eu queria saber como é que foi a origem, como é que começou esse projeto assim, por exemplo, vocês já se conheciam, quem teve a ideia inicial, como é que vocês se juntaram, como é que começou esse projeto? Sim, então, a gente se conheceu na faculdade, né, os 3, na verdade, a gente acabou se conhecendo no Maracanã, sabendo que os 3 eram vascaínos, porque a gente se conhecia na sala de aula, mas não sabia que todos eram vascaínos. E a gente conversando já pro final da faculdade, o desejo, né, que o Vasco sempre teve, de décadas, de reformar São Januário. E a gente via no cenário do futebol brasileiro, principalmente com a questão das arenas e tudo mais, uma forma de reforma de estádio que não elitizasse o público, que foi o que ocorreu com as arenas. Então a gente via a necessidade de se fazer um projeto que pensasse nessas questões, não apenas no valor da construção, mas sim também da manutenção e toda essa questão. E aí a gente resolveu se unir e falar assim, pô, vamos estudar, trabalhar uma forma de que o Vasco tenha a possibilidade de fazer um projeto, que é um sonho do clube, a gente como torcedor, a gente falou, pô, vamos contribuir positivamente com isso. E a gente começou a estudar e durante 2 anos, trabalhando nisso até que surgiu o projeto do novo complexo, né? A gente estudou 134 estádios no mundo inteiro. Então, assim, e era um trabalho, vamos dizer, silencioso, né? Porque era só a gente ali trabalhando, reuniões no centro de Niterói, no centro de Niterói, a gente se reunia para ficar discutindo, para ficar trabalhando, né? Criando o projeto e poderia não dar em nada, por exemplo. Então a gente estava ali gastando tempo, dinheiro, tudo para fazer o projeto acontecer o melhor para o clube. E acabou que em 2017 a gente até veio aqui no Vasco para apresentar, mas acabou não dando muito prosseguimento. Aí a gente divulgou na internet e aí foi um boom, assim, que a torcida gostou bastante. Então esse trabalho de 2 anos ali, silencioso, da gente, acabou tendo um fruto que aí as pessoas começaram a conhecer o nosso trabalho, né? A gente teve possibilidade, foi convidado para reuniões com grupos políticos para apresentar, enfim, e aí foi desenvolvendo. Foi mais fácil, né? E foi fácil também vocês conseguirem, no projeto, tentar preservar a São Januário. Assim, muita gente é muito saudosista, no bom sentido, né? De ser contra uma arena, modernizar São Januário a ponto de você esquecer toda a história do clube. Foi fácil para vocês unirem esses 2 aspectos, a modernidade com a história do clube? Sim, isso daí foi uma preocupação desde o início. Por quê? Porque a gente não segue a receita de bolo de estádio. A nossa forma de ver a arquitetura esportiva é que cada clube, cada estádio, ele tem a sua característica. Então, a gente vê muito na Europa e também nas arenas que foram feitas para a Copa do Mundo, é seguir aquela receita de bolo. Aí você vê, aqui vai ter tantos camarotes, aqui, né? Só pensando no lucro, vamos dizer. Então, a gente tem que casar a característica do clube com a questão de receita. Obviamente, você está reformando o estádio, você tem que ter isso. E São Januário ele tem muitas características importantes, arquitetônicas, a fachada, a própria capela. Então, são detalhes que você tem que casar numa questão de projeto. Então, a nossa ideia foi sempre essa, preservar o estádio, né? São 91 anos, né, agora de idade, e pegar a característica da essência do torcedor, né, do Vasco. Então, por exemplo, São Januário, a gente no projeto, né, que foi divulgado, inclusive, a maior parte do estádio sem assento, aqui, ó, de bancada, né, povão, todo mundo em pé, empurrando o time. Isso daí é uma outra forma de você ver um projeto de arquitetura, é um conceito diferente. Então, a gente sempre bateu nessa tecla. E esse daí foi o objetivo, a gente reforma, né, o estádio, mas mantém a essência. Sim. Esse que é o objetivo. Eu imagino que seja isso que o torcedor quer também, né? Quer ver o estádio novo, moderno, porque, por exemplo, eu que venho muito nos jogos,
eu sei das dificuldades que é você, por exemplo, entrar no estádio um dia de jogo, ir ao banheiro, assim. Então é muito importante que se modernize mesmo, né? Se aprimore. E de dificuldades que vocês enfrentaram, quais que vocês já enfrentaram, quais que vocês ainda sabem que vão enfrentar, desde a origem do projeto até para realmente começar na prática? Não, assim, dificuldade no momento até nenhuma. Né? A gente, foi como o Felipe falou, a gente estudou durante 2 anos, então assim, buscamos diversas referências e não somente externas, por vivenciar muito São Januário, estar muito presente nos jogos, no dia a dia, a gente sabia o que o torcedor estava buscando, né? E, antes de qualquer coisa, somos torcedores, né? Sim. Então, a gente juntou a nossa experiência própria com pesquisas realizadas com torcedores, com toda a experiência que a gente adquiriu estudando em outros estádios e fizemos, como o Felipe falou, não uma receita de bolo, a gente adaptou tudo para fazer um projeto que se adeque às necessidades do torcedor e de São Januário como um todo, né? Não adianta a gente também só pensar no estádio. A gente quis pensar no estádio, no entorno. Sim. E foi super bem abraçado, todo mundo gostou, tanto no clube também. Sim. A gente foi muito bem recebido. Por enquanto, nenhuma dificuldade. Espero que seja tudo tranquilo mesmo, né? A gente quer muito ver o projeto pronto lá. E aproveitando esse gancho que você falou do pessoal do entorno, né? Não apenas do estádio em si, você acredita que as pessoas que moram próximas aqui vão ter algum tipo de benefício? Vai ser indiferente? Como é que vai ser essa reforma do estádio, do complexo como um todo para eles, para os moradores? Como a gente falou, a nossa ideia é valorizar o estádio, buscar a nossa raiz e buscar... tipo assim, a gente pensou num todo. A gente não pensou somente no estádio, a gente pensou na barreira, em como isso iria melhorar a vida do morador também, porque uma vez que você melhora o ambiente, meio que vem junto melhorar todo o entorno, entendeu? Como lá na Argentina, na Boca, né, eles melhoraram o estádio e toda aquela estrutura ao redor virou um ponto turístico. Sim. Então a ideia é fazer isso também com São Januário, porque a nossa casa tem muita história, muita coisa a ser valorizada. É um lugar que tivemos... Vila Lobos tocou aqui, tivemos os presidentes, desfile de escola de samba. Tem muita então história. Tem muita história aqui para ser valorizada. Sim. E junto com a valorização do estádio e da nossa história, a gente consegue expandir isso e valorizar todo o entorno. Porque uma vez que você traz turista, gente interessada em São Januário, isso também meio que se espalha pelo redor. Sim. Então o comércio pode ampliar, enfim, eu acredito que vai melhorar para todo mundo. Esse era principalmente uma das premissas do projeto, né? Hoje você vê São Januário, não tem aquela questão de atrativo para o torcedor vir durante toda a semana. Então a gente acabou fazendo com que o planejamento da reforma tivesse esse vínculo, né? O torcedor viesse aqui segunda, teria o museu, teria a sala de troféu, teria todo o aparato, exatamente, para receber essa estrutura. Além disso, também tem a questão do clube social, que é construído próximo do parque aquático. Isso também é um atrativo que a gente pegou também da Arena do Palmeiras, né? Questão também da comunidade do entorno está aproveitando a questão do clube social aqui de São Januário. Então, tem toda essa questão também externa para o torcedor, não só o torcedor do Vasco, mas também o torcedor de outros clubes também aproveitarem, que isso também é uma receita para o Vasco. E o Vasco fica muito bem localizado, né? A gente fica próximo a pontos turísticos importantes, a Boa Vista, tem a Cadeg, então assim, nós não estamos perdidos, a gente tem próximo da gente uma cultura muito grande, então a gente tem que pegar e valorizar isso. William, vou aproveitar que você está falando menos então, né? Responde se você acredita se com essa reforma vai acontecer uma espécie de gourmetização, assim, se as pessoas mais carentes vão ser deixadas de lado, se vai encarecer o ingresso, se vai elitizar o estádio, ou você acha que vai ser muito bem feito mesmo nessa esse novo estádio, assim, esse novo complexo, se vai abranger todos os públicos? Então, uma das premissas que a gente sempre conversa é a não gourmetização de São Januário. Isso porque, primeiro, que não é característica da maioria do torcedor cruzmaltino,
E uma que a gente não fez aquela, como o Felipe falou, aquela receita de bolo de estádio, né? A gente tem inúmeros problemas aí, Arena Corinthians, enfim, tem Arena Palmeiras, questão da gourmetização. E a localização de São Januário, você olhar o entorno, é um entorno popular, né? Então, uma das premissas do projeto foi justamente esse, fazer com que todos os públicos fossem englobados no projeto. Então, não tem a necessidade da gente botar um ingresso muito caro, né? Até mesmo na questão dos métodos construtivos, né? Também analisamos as soluções mais baratas para que o estádio ele tivesse uma rentabilidade também na questão de sustentabilidade. Então, toda essa questão do estádio, da construção, do que o estádio pode arrecadar, isso tudo foi pensado, planejado para que o próprio estádio ele se autossustente. E aproveitando esse gancho da inclusão, né, que está muito enraizado na história do Vasco, de defender os grupos minoritários e tudo mais, há no projeto algo para torcedores deficientes, assim, um espaço reservado para eles, uma entrada diferente, houve isso? Sim, isso claro que a gente não consegue detalhar abrangemente no vídeo, né? Mas o projeto ele foi todo construído, né, para que o torcedor também, que hoje chamam de PCD, ele tenha a oportunidade também de assistir com qualidade, né? Hoje a gente vê muitos estádios, né, com a questão do cadeirante ele ficar muito próximo do campo. Aqui em São Januário, por exemplo, é assim. Mas em dias de chuva, como funciona? Né? Então, tudo isso a gente pensou. Né? Muita gente não pensa, né, nessa questão, porque o projeto acaba sendo muito receita de bolo. Mas não, a gente teve também cuidado com relação a isso. Né? Se vocês forem olhar a planta no sentido macro, né, vocês vão analisar que elas possuem rampas. Não? Então, justamente essa rampa, você já chega na esplanada, tem toda a esplanada ali aberta para o cadeirante, para ele poder tirar foto, ele vai ser inserido no projeto. Então, isso também foi um dos pontos fortes do projeto. E não é só cadeirante, porque quando a gente fala... a primeira imagem cadeirante, sim. Mas também tem a questão deficiente visual. A gente posicionou eles exatamente ali no setor leste. Por que no setor leste? Porque fica exatamente embaixo da cabine de imprensa. Então ele escutando o rádio, né, a locução, ele entende, pela direita está correndo, então ele está entendendo que é para aquele lado. Ele fica na posição correta, né? Ele está posicionado, então está correndo para a direita e ele sabe para onde está. Onde que está sendo o gol. É um detalhe que... Não, mas foi muito bem pensado, irado, curti. Aqui é onde a gente está, isso tudo vai ser limpado, a gente vai tirar isso, vai criar uma grande laje, vai aproveitar essas vigas já existentes e vai criar uma grande laje para acontecer a continuidade da esplanada, e aqui vai servir de banheiro, lanchonete, para servir as pessoas das cativas, né? Sim. Aqui nós vamos aproveitar a estrutura já existente da arquibancada leste, vamos apenas aqui nesse grande corredor, a gente vai criar novos degraus para ficar mais próximo do campo, teremos apenas 10 metros aqui do torcedor até a linha do campo. A parte do visitante não será mais nessa arquibancada, aqui será tudo para cadeira cativa, e vamos fazer uma nova estrutura atrás para poder servir de camarote, né? Iremos criar um grande anel de camarote, que inclusive abraça o chanfre aqui da norte da sul, né? Inclusive no setor sul, uma parte desse camarote vai servir para torcida visitante, né? Tivemos aqui Vasco e Palmeiras, um momento importante para o Palmeiras, e eles ficaram aqui nos camarotes meio que misturado com a torcida vascaína. Então a gente pensou, vamos criar também camarotes para os visitantes, para presidente, enfim. Aí aqui nesse setor teremos as cadeiras cativas, serão pessoas sentadas, teremos lounge, lanchonete, banheiro família, né? Diversas modificações seriam feitas. Sim. A partir daqui do início da curva seria demolida, né? Para justamente criar desse trecho aqui já. Isso, desse trecho em diante seria demolido para a gente poder trazer a arquibancada aproximado da linha de fundo. Da linha de campo, e também deixar ela numa distância de 10 metros igual a leste e a social estão ficando, né? No caso, a partir daqui então começa o setor norte, que não é essa volta, né? Enfim, porque ele
ele é fechado, né, em linha reta ali, e são 15 mil lugares, torcida em pé, então o setor todo sem assentos, enfim, mas todo requalificado, com novos bares, banheiro família também é algo importante, que é uma tendência hoje em dia dos projetos e é interessante trazer isso para estádio. Em shopping já tem muito, mas, por exemplo, você que vem com um filho pequeno, então você vem com sua filha, como é que você vai usar o banheiro? Você vai levar no banheiro? Você fica numa situação complicada. Então isso daí, a gente sempre bate na tecla, são detalhes, mas que fazem diferença. Muita coisa. Você melhora bastante para o torcedor. Então esse é o objetivo do setor norte, é a gente potencializar a força da torcida. Então os 15 mil torcedores que estiverem aqui do outro lado serão 2 muralhas com barreira vascaína, né? A torcida já está apelidando, né? Que barreira vascaína. Serão 2 barreiras que o canto da torcida vai infernizar o goleiro adversário e apoiar o Vasco. E a torcida gostou bastante, né? Então... Você achou que, desde quando vocês apresentaram o projeto, a receptividade foi muito boa? Sim, a torcida... A grande maioria gostou, abraçou o projeto e está esperando já as obras começarem. Esse setor aqui ao fundo, que hoje é localizado como setor VIP, vai ser transformado na Torre Norte, não é isso? Isso. A Torre Norte, ela contempla o museu, né, a sala de troféus, restaurante e mega loja. Centro de memória. E o centro de memória, isso no piso inferior. Então a gente conseguiu, ao verticalizar com essa torre, agrupar, né, várias demandas que o clube precisa e também potencializa receitas. Então o museu vai ser fundamental para exaltar a história do Vasco, isso é algo que falta no Vasco, a gente tem só a sala de troféus ali. E o Centro de Memória faz um trabalho fantástico com o Valmer, né, com o João Ernesto. Então, é algo que precisa, que o clube precisa e com certeza vai potencializar a receita, enfim. E o restaurante também, é um restaurante panorâmico, é bom que se diga. Então você almoçar, jantar com esse visual. Mega visual. A questão porque hoje no projeto a gente tem 2 torres, né? Tem a norte e tem a sul. A gente dividiu ela em dois, por exemplo, assim, 2 temas, né? Um que é a torre mais comercial, né? E a outra a torre mais administrativa, né? A torre comercial é essa aqui que a gente está planejando, que é a Torre Norte, né? Que aí contempla tudo isso que o Felipe falou, complementando o que a Clarissa também disse. Então tem toda a questão também da setorização dela, tá localizada nessa região aqui por conta da esplanada, que é que ela não depende, né, dos funcionários da parte administrativa para funcionar. Então tem todo digamos assim, esse fluxograma, né, que também foi estudado e foi elaborado para que o fluxo fosse algo contínuo, né, não tivesse conflito entre os setores. Vasco! Então como é que é? Casaca! Casaca! Muito bom seu voz. Vocês estão conversando! Aqui no setor social, o que vai ter de mudança? Vocês podem dizer pra gente? Uma das principais reclamações é a questão da visibilidade, né? Que a gente resolveu isso fazendo os camarotes na parte de cima. Então são camarotes, né, para gerarem uma receita já nesse início de reforma do estádio. E a segunda modificação são as trocas dos assentos, né? Hoje um dos principais problemas aqui da social é a questão do espaçamento. Então a gente troca os assentos, esses que são fixos, pelos assentos que são rebatíveis. Isso melhora tanto o fluxo, né, das pessoas passando por eles e também aquele incômodo da pessoa ter que levantar para outra poder passar. Então isso acaba gerando um desconforto no torcedor. Isso aí foi um detalhe que os torcedores olhando o vídeo, a gente recebeu muitas perguntas. Para onde foram as colunas? O que vocês fizeram com as colunas? Na verdade a gente esconde as colunas, porque quando a gente alinha o camarote, elas não aparecem. Então a gente tomou partido de vamos dizer, um problema, um problema na social que atrapalha a visão para criar a solução. Sim. Nós estamos agora em frente ao Parque Aquático, que é aqui onde vai ser o tão sonhado por muitos vascaínos fechamento do anel, que vai ser conhecido como o Setor Sul, é isso? Isso.
falando um pouquinho do setor sul, mas falando um pouco mais exclusivo da torre, né? Como a gente já tinha falado anteriormente, é uma torre mais administrativa, né? Que vai concentrar os principais setores, né? VPs, né? A sala do presidente, né? Tem toda essa logística, como a gente já tinha mencionado antes, e também os camarotes dos patrocinadores, né? E dos ídolos, que é uma ideia também que a gente conseguiu colocar da Arena Palmeiras, que lá no Allianz Parque existe, e a gente também trouxe aqui para São Januário. Para valorizar também nossos ídolos, eles terem um lugar mais exclusivo aqui em São Januário. Então tem todo esse histórico aqui. Agora falando um pouquinho mais da arquibancada. Só um detalhe, tem a parte de eventos também, né? Tem o centro de convenções na parte de baixo. Da torre. A arquibancada ela segue o mesmo modelo do norte, né? Então também com torcida em pé. A única diferença é que no cantinho do setor sul tem a torcida visitante, né? Entre o sul e o leste. Chanfrado. Mas é o mesmo estilo. Torcida em pé, sem assento, enfim. 15 mil também, né? 15 mil também, somados dão 30 mil, né? De torcida em pé. E a gente fez um modelo de arquibancada que é em balanço, né? Que a gente chama de balanço, porque a estrutura ela fica um pouco recuada. Dessa forma, ela não fica muito próxima da capela, você acaba dando um respiro. Então a gente cria uma rua entre a capela e a arquibancada, e isso daí valoriza a capela, né? E o clube também fica valorizado, enfim. E é bom falar disso, porque muito vascaíno tem medo assim da capela, né? Se vai destruir, se vai passar por cima, como é que vai ser. E é bom enaltecer esse fato que muita gente não sabe, tem esse medo e dúvida, né? Ao mesmo tempo. Sim, não, isso daí é uma questão fundamental em qualquer projeto para São Januário. E dessa forma, você valoriza a capela, porque você mantém, muitas vezes a gente vê comentário de torcedor assim, gente, mas é a capela, tira e constrói em outro lugar. Primeiro que isso daí não existe, mesmo que construísse em outro lugar, aí é um falso histórico. O objetivo ela tem que continuar no mesmo lugar. Então ela aqui preservada, sendo valorizada e exaltada, além de potencializar a receita também para o clube. Porque toda essa área daqui, onde tem parque aquático e aquela parte de trás da capela, vai ser um clube social. Então vai ter piscina para o sócio, vai ter salão de festas, vai ter parquinho para criança, enfim. Esse projeto é sem dúvida um dos maiores da história do Vasco. Eu queria saber de vocês individualmente o que significa entrar para a história do clube como os três principais responsáveis, né, pelo projeto, para idealizar. O que significa para vocês entrarem na história do Vasco? Então, a questão da representatividade para nós, primeiro é de grande honra, né, estar podendo fazer um projeto que é tão sonhado pelo torcedor vascaíno, todos nós vascaínos, né, e queríamos aqui também agradecer a oportunidade que o Vasco está nos dando, né, que foi através do VP de Obras e Patrimônio, Pedro Seixas, que ele fez esse convite a nós, de estarmos juntos de uma outra grande equipe, né, que a gente está trabalhando junto com o Sérgio Dias, que é uma pessoa maravilhosa, competente, muito bom nessa área. Agradecer ao VP de Obras, Pedro Seixas, por ter dado essa oportunidade para a gente estar participando desse conjunto de pessoas que está fazendo essa história, está fazendo esse movimento para trazer essa modernidade para o nosso clube. Nosso clube sempre foi vanguarda, sempre saiu na frente, então ele está precisando retomar isso e voltar a sua área, a sua volta de ouro, né, assim. E, poxa, fazendo parte do grupo tem o Sérgio Dias, que é uma pessoa maravilhosa, é um craque na construção civil, ele enfim, muito bom. Tem também a equipe da 7 Mais Arquitetura, junto com a Census. Então, assim, é uma equipe de ponta e que está todo mundo junto em prol de fazer o melhor para o Vasco e buscar sempre o melhor para o Vasco. E é isso, e agradecer a todo mundo aí. Nós somos uma peça nessa engrenagem. Então, quando você citou os três principais, a gente não vê assim, porque acaba que todos são importantes. O pessoal da Census, 7 Mais, o Sérgio e o Pedro, por ter confiado na gente, porque quando ele entrou, a gente fazendo os painéis dos ídolos, enfim, conheceu o nosso trabalho e, confiar na gente, um trabalho de tamanha importância, né?
Então foi... Tão sonhado estádio, né? O Vascaíno tem isso, de reformar nossa casa. Sim. Então agradecer a oportunidade. A gente se sente honrado demais. E, enfim, como o William falou, pô, o Sérgio tem uma história gigantesca aqui. O Vasco é um dos fundadores do futebol, né? O fundador, né? Sim, o avô dele era um dos camisas negras. Assim, tem muita história boa para contar. É fantástico. E, assim, ele é engenheiro urbanista, ele manda muito bem. Ele está liderando isso junto com o Pedro. E a gente espera em breve, né, dando tudo certo, que a gente já comece a fazer melhorias em São Januário, começar as obras, né, porque é o sonho da torcida vascaína, a gente também, né, tem esse sonho. E poder, só da gente estar podendo, igual a gente tem feito no Intervenções, fazer algumas melhorias que a gente tem feito, claro, são melhorias bem pequenas quando você pensa num projeto maior, mas isso também já nos orgulha muito. Pô, quando abre a transmissão da televisão, a gente vê aquela testeira ali, a gente já fala, pô, conseguimos contribuir de alguma forma, né, com o clube. E a gente espera continuar contribuindo para, como a gente sempre fala, né, fazer o Vasco ainda mais gigante. E você, torcedor, é a parte fundamental. Você que faz o clube andar, o clube evoluir. Então, continue trocando ideias com a gente, que a gente gosta muito. A gente está sempre lá nas redes sociais, sempre podendo, a gente responde. Então, também muito obrigada a vocês pelo carinho e pelo apoio, que com certeza também foi fundamental para a gente estar aqui onde a gente está hoje. E um agradecimento a todas as páginas também, que desde quando a gente divulgou o projeto que a gente tinha feito de maneira individual, enfim, que a gente ia divulgar na internet, diversas páginas do Vasco com compartilhamentos, com comentários, enfim, porque isso daí é fundamental, porque a gente não é ninguém, a gente está ali, a gente está fazendo também a nossa profissão, mas a gente está expondo um trabalho, mas que se não fosse o torcedor comprando a ideia, não iria ter futuro, vamos dizer, algum. Então eles acreditaram na gente, isso daí é muito importante e a gente exalta muito isso. Então, muito obrigado a todos vocês. Sigam a gente nas redes sociais. Aproveita e fala qual o arroba de vocês, né? Como é que pode entrar em contato? No Instagram tem o Novo Complexo SJ, no Facebook é Novo Complexo São Januário e tem o Twitter também. Twitter é Novo Complexo _SJ. SJ. E aí pode conversar com a gente. A gente está sempre atento a isso, inclusive uma das melhorias, né, que talvez a gente consiga fazer para quarta-feira. Vamos ver. A gente, pro jogo contra o Volta Redonda, né, se esse vídeo sair depois, pode ser que já tenha sido feito, né? Mas, vamos ver. Acho que a torcida vai gostar bastante também na rede do gol, que foi um pedido, né? A torcida mandava muita mensagem pra gente, que era algo que a gente já imaginava fazer, mas assim, era algo que, tipo, a gente tinha vontade, mas ok, e aparentemente vamos conseguir, vamos ver. É de uma importância a torcida estar participando com a gente em todos os momentos, porque vai dando a forma, vai ajudando e vai ficar a cara de nós vascaínos, nós todos, queremos representar todo mundo. Maneiro. Galera, foi um prazer entrevistar vocês, foi maneiro saber mais do projeto, tanto pessoalmente como de conteúdo pro canal, assim, foi um prazer mesmo. Muito obrigado por se concederem, né, se disponibilizarem para essa entrevista. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado, galera. Por favor, se inscrevam aí, deixem um like. E o principal, não apenas se inscrever no canal, que não quer dizer quase nada, mas pro Vasco. Ajudem o Vasco, ajudem eles a concretizarem na realidade, se associando em massa. É preciso, o Vasco precisa da gente, dos torcedores. Com a gente, tudo vai ser mais fácil do Vasco, podem confiar, galera. Então, é isso, fica aí o abraço e até o próximo vídeo, galera. Falou! Valeu!